Aleluia. Oh, Deus tremendo. A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus é bom o tempo todo. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu quero louvar o Senhor por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pelo privilégio que, mesmo pequena falha, Ele olha para mim, olha para você com um olhar especial, com um olhar de amor, um olhar de cuidado. E Deus é bom. Obrigada, meu pastor, pela confiança. Evangelista Fernando, com a sua esposa, obrigada pela confiança e ter ouvido a voz do Senhor, para que eu pudesse estar aqui nessa noite trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Obrigada, Pedro Henrique. Chegou trabalhando. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 8. Quero estar lendo alguns versículos com vocês, do versículo 5 ao versículo 13. Mateus 8, do 5 ao 13. Como estamos em campanha sobre cobertura espiritual da nossa família, nós temos uma mensagem nessa noite com o tema A Batalha no Lar. Será que existe batalha dentro do lar? Será que existem dificuldades, barreiras a serem vencidas dentro do nosso lar? Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, diz o seguinte: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um certo centurião, rogando-lhe: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou curado. Fecha teus olhos e curva sua cabeça um instante. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos adorar o teu nome. Queremos te bendizer e te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, Senhor Deus, o Senhor tem nos direcionado, tem nos abençoado, tem nos fortalecido. Deus, nesta noite o Senhor já falou aqui, meu Deus, através de oração, de louvores, através da tua palavra. O que eu te peço, Pai, neste momento é que o Senhor continue falando conosco. Não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós necessitamos, em o nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para o título Batalha no Lar, automaticamente nós lembramos de dificuldades,
de lutas, de intrigas. Nós lembramos de situações que fogem do nosso controle. E dentro do nosso lar, nos dias atuais, acontecem batalhas. Porque a palavra do Senhor nos diz, lá em João 10:10, que o inimigo veio somente para matar, roubar e destruir. E o maior alvo de Satanás são as famílias. Porque se Satanás consegue destruir uma família, ele consegue destruir uma sociedade. Porque a família, ela é a base da sociedade. Pais cristãos têm a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos. E se nós ensinamos o caminho do Senhor para os nossos filhos, a tendência deles é seguir aquilo que nós ensinamos. Mas se dentro da nossa família, se essa família, essa base, ela é destruída, qual será a referência que os teus filhos terão? Qual é a referência que os teus filhos terão? Qual é a base que ele vai olhar e vai dizer: eu me espelho nele, nela, meu pai e minha mãe, para poder prosseguir? O que mais se vê nos dias atuais são jovens em cadeias, aprisionados por assassinatos, roubos, sequestros, violações da lei. E quando você para poder perguntar qual é a sua história, de onde você veio, como era a sua família, você pode ter certeza que pelo menos 99% vai te dizer: eu venho de uma família desestruturada. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra, meu pai era usuário de drogas, meus pais se separaram, meu pai espancava minha mãe traía meu pai. Porque essas pessoas que estão lá não tiveram uma base que pudesse direcionar eles no caminho certo. E a consequência disso é uma sociedade desestabilizada, uma sociedade que não tem uma base diante do Senhor. Mas hoje eu quero aqui com vocês falar um pouco sobre algumas etapas que nós podemos seguir para que possamos entender, compreender, saber o que fazer quando a nossa família está passando por batalhas espirituais. Porque eu particularmente já tive batalhas espirituais dentro da minha casa, e nós temos todos os dias, que a nossa luta ela é constante. Mas existem aquelas batalhas que se destacam mais no meio da nossa família. Como é que eu posso enfrentar tudo isso? João 8:32. Conhecendo a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos identificar a batalha, e nós sabemos enfrentar essa batalha. João diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade, você vai olhar para aquele filho que está dando problema, você vai entender se o que ele está passando, aquela dificuldade que ele está tendo, se é uma birrinha porque quer um iPhone 16 Pro Max, ou se é realmente uma guerra espiritual. Se você conhecer a verdade, se você conhecer essa palavra, ela vai te dar direcionamento nas decisões que você precisa tomar dentro da tua casa. Ela vai te mostrar, vai te fazer olhar a tua casa com outro olhar, não com olhar carnal. Porque os nossos filhos, eles precisam sim de correção, é bíblico, mas eles precisam também de conselhos, de palavra. Eles precisam se sentir apoiados, eles precisam se sentir amados, eles precisam ser orientados. E você só vai conseguir direcionar os seus filhos se você estiver baseado na palavra do Senhor. Porque não existe verdade fora da palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo ponto, busque e cultive a maturidade espiritual. Não basta só conhecer, você precisa crescer espiritualmente. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era
menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas ao que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Você não pode ser aquele crente que dentro da tua casa o Salmo 91 está lá empoeirado. Salmo 91 aberto em cima da nossa estante. Não surge nenhum efeito, a menos que você consuma essa palavra, a menos que você leia essa palavra, a menos que você coloque em prática essa palavra. Porque a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Não contei, ela é a palavra do Senhor. Mas se ela estiver apenas aberta em cima da sua estante, passando dias, semanas, meses, anos, não vai surtir nenhum efeito dentro da sua casa. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa buscar a Deus e crescer nessa verdade. O que você tem para passar para os filhos se você mesmo não cresce? Como você vai instruir os teus filhos abrindo a Bíblia somente aos domingos? Se traz aos cultos ao domingo. Nós precisamos deixar de ser crianças espiritualmente. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós não podemos subestimar o inimigo. Nós não podemos achar que ele é um Zé Ninguém. Ele tem poder. Satanás é um anjo caído. Satanás tem conhecimento das coisas espirituais. Ele já foi vencido, mas os poderes do inimigo continuam lá. Se você der brecha, ele entra e faz um estrago. Precisamos amadurecer, ter conhecimento que a batalha espiritual ela é real e não é de vez em quando, elas são todos os dias. Mas a Bíblia diz também que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então Satanás, ele não tem poder sobre nossas vidas, a menos que você dê legalidade. Cresça espiritualmente, cresça diante do Senhor, e assim você não vai dar mais lugar para o inimigo. O terceiro ponto: reconheça a existência de poderes espirituais do maligno. Livro de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda onde? Ele anda ao nosso derredor. Ele não é um leão, mas ele anda rugindo, bradando como um leão, buscando a quem tragar. Versículo 9: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A Bíblia nos ensina que Satanás ele tem poder. E a Bíblia também nos ensina que ele está procurando uma ocasião para chegar e nos tragar. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou me sair? Como é que eu vou me proteger? Somente através da palavra do Senhor. Buscando a palavra do Senhor, amadurecendo na palavra do Senhor, se consagrando ao Senhor, estando firmes nos propósitos do Senhor. Como nós vimos no versículo 8, nós temos que permanecer firmes na fé. Não é no meu poder, não é naquilo que eu tenho, não é naquilo que eu sou, é para permanecer firmes na fé. Fé em quem? Na fé no Senhor. Porque você não consegue vencer as batalhas espirituais se você não tiver firmes na fé com o Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Terceiro ponto: abstenha-se da prática consciente do pecado. Gálatas 5:1. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Cristo te chamou para ser livre. Você não é mais escravo do pecado.
Você foi liberto pelo Senhor. Você não é mais escravo. Você não tem mais compromisso com uma vida de pecado. Como é que eu faço para não pecar? Vigia. Pecamos todos os dias. Aqui está falando pecados conscientes. Se você fofocava, para de fofocar. Se você adulterava, para de adulterar. Se você era infiel ao Senhor, para de ser infiel. Aquilo que você tem consciência que é pecado, fuja. Deus te deu a liberdade. A sua liberdade em Cristo foi paga por um preço de sangue. Não desperdice a sua liberdade e não volte novamente ao jugo do pecado. A liberdade chegou até você. E não foi você que comprou. Não foram os seus euros na sua conta bancária que pagaram por essa liberdade. Foi um preço de sangue. Para você entender das batalhas, das lutas dentro do seu lar. De repente esse pecadinho que a gente tem às vezes assim, de estimação, sabe? Assim como a gente na cozinha tem a panela preferida, tem a boca do fogão preferida, tem a veste preferida. Muita gente tem um pecadinho preferido. Sabe que está errado, mas continua fazendo errado. Se nós não vigiarmos, as portas da nossa casa estarão escancaradas para que as batalhas espirituais entrem dentro do nosso lar. Não seja a sua vida uma porta para Satanás entrar e destruir a sua casa. O Espírito Santo, ele é tão sensível. Ele não divide a sua vida com ninguém. Ou você tem um compromisso real com o Senhor, ou você não tem parte com o Senhor. Não existe meio termos. Eu sou meio crente. Quando a salvação vier, não tem como você ser meio salvo. Ou você é servo do Senhor, segue o Senhor, obedece ao Senhor, corre do pecado, ou a sua vida aqui na terra será apenas aqui, e não haverá eternidade com o Pai. Socorre a tua casa, meu irmão, minha irmã, vigia, cuida da tua casa em vigilância. E não é porque, mas eu sou apenas um jovem, um adolescente. Mas você pode ser o guardião da tua casa. Você pode ser aquele que intercede. Os meus pais ainda não são cristãos, mas você pode ser o intercessor da sua casa. A minha família não serve ao Senhor, mas você pode estar na brecha buscando fazer a vontade do Senhor. Vigia e queira cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua casa. Queira viver aquilo que Deus tem para a sua casa. Queira viver aquilo que o Senhor já preparou para a sua família. Não vai preparar, já está pronto. Vamos ser nós o que fecha a brecha. Vamos ser nós aquele que busca a santidade. Vamos ser nós aquele que intercede. Talvez ninguém na sua casa quer orar, pois seja você o pilar de oração. Talvez ninguém na sua casa quer vir para o culto, venha você interceder pelos seus. Talvez você não venha de um lar cristão, seja você o primeiro a ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Na casa dos meus pais eu fui a primeira, e glória a Deus por esse privilégio. E o Senhor me disse: estou te levantando para você ser o esteio de oração. Para a glória do Senhor. O meu irmão já batizou. E os meus pais, eu continuo na oração. Essa batalha eu tenho certeza que ela já está ganha, porque quem garante a nossa vitória é o Senhor Jesus. Mas para isso eu preciso estar na brecha. Eu preciso estar orando, eu preciso estar buscando, eu preciso estar intercedendo. De repente o Senhor te trouxe aqui hoje, nessa noite, para te dizer: fecha a porta que você tem aberto. Fecha a porta, fecha essa legalidade que você tem dado para o inimigo. Talvez hoje o Senhor quer te despertar que as guerras da tua casa, a culpa é tua. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho convicção, plena certeza:
Nós precisamos ser fiel ao Senhor. Nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos ser vigilantes diante do Senhor. O quinto ponto, Efésios 6, 11 e 12. Esteja atento às áreas de atuação de Satanás. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Está como? Não é mais ou menos, não? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Identifique dentro da tua casa onde Satanás tem achado liberdade, achado brecha. Qual é a área que está fraca, que não está sendo vigiada? É o casamento? É os filhos? É as suas finanças? A área espiritual, como é que está? Como é que está o convívio com o Senhor? Como é que está a nossa dinâmica diante de Deus? Como é que está a nossa vigilância de fidelidade com o nosso cônjuge? Como é que está o acompanhamento dos meus filhos? Como é que eu estou direcionando os meus filhos? Será que eu tenho falado dessa palavra para os meus filhos? Será que eu tenho ensinado os meus filhos no caminho que eles devem andar? Onde será que o inimigo tem achado brecha para que você tenha batalha dentro do seu lar? Nós temos que identificar. E como é que nós conseguimos isso? Palavra do Senhor. Ah, missionária, lá em casa está tudo bem. Certeza? Sua vida de oração está tudo ok? A consagração está ok? A comunhão com os cônjuges está ok? Os seus filhos estão congregando? Seus filhos estão vindo para a igreja? Como é que estão as suas finanças? O devorador não tem entrado em lugar nenhum? Identifique. Revista-se da armadura do Senhor. Revista-se da armadura de Deus. Tenha os olhos espirituais abertos, sensíveis, para que onde Deus te mostrar onde está sendo a falha, você ir lá e consertar. Consertar os muros de vigilância da sua casa, da sua família, do seu lar. Porque isso é nossa responsabilidade. É minha, é sua. É a nossa responsabilidade. Missionário, eu já conheço a palavra. Cresci espiritualmente. Eu tenho consciência que o inimigo tem poder sim, se eu não vigiar. Eu já corro desse pecado aí que eu sabia que eu cometi, já não cometo mais. E eu estou firme. Espiritualmente eu estou firme na oração. Como é que eu faço para poder vencer essa batalha se eu já identifiquei tudo isso? O que eu tenho que fazer para vencer essa luta espiritual? Começa intercedendo pela sua família. Começa orando pela sua casa. Começa pagando um preço pela sua família. Não precisa me responder. Responda para você. Quantas vezes você ora e jejua pela sua família em uma semana? De domingo a sábado, quantos dias você tira de jejum e oração pela sua família? Pela sua esposa, pelos seus filhos? Talvez você é apenas o filho, pelos seus pais, pelos seus irmãos. Quanto tempo de intercessão você tem pago de joelhos dobrados, orando pela sua família? Se fôssemos colocar numa balança, qual seria o peso da sua intercessão pela sua casa? Ô missionária, qual é o peso da intercessão que você está fazendo pela sua família? Não se vence batalha sem intercessão. Não se vence guerra sem jejum, oração, sem propósitos. Não tem como vencer batalha sem buscar a Deus. Mateus 8:6. E dizendo: Senhor,
O meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. A Bíblia nos diz que aquele centurião, ele era um homem de posse, ele era um chefe, e ele foi até Jesus interceder pelo seu criado. Aquele homem pagou o preço de buscar a Jesus para interceder pelo seu criado. Ele era um homem de posse, que aos olhos carnais, ele foi se humilhar diante de Jesus para pedir socorro pelo seu criado. Quanto tempo nós temos nos humilhado pelos nossos filhos? Quanto tempo nós temos nos humilhado pelo nosso casamento? Para dizer: Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, não permita que os meus filhos sejam presas fáceis de Satanás. Senhor, usa os meus filhos para fazer a tua obra. Jesus, existe tantos pedófilos lá fora, tanto homem mau, tantos sequestradores. Meu Deus, existe tanta droga lá fora. Proteja os meus filhos, Senhor. Quanto tempo nós temos feito de sacrifício para interceder pelos nossos? Aquele centurião, ele não precisava disso. Era apenas um funcionário, não era ninguém importante, e ele pagou o preço de buscar a Jesus. E os nossos filhos que nós amamos, que é parte de nós, os filhos que nasceram de nós, o esposo, a esposa com quem nós fizemos uma aliança eterna, o nosso pai e a nossa mãe que nos deu o direito de viver, a oportunidade de viver. Quanto tempo estamos buscando ao Senhor por eles? Nós precisamos vencer essas guerras espirituais dentro da nossa casa. Nós precisamos vencer essas batalhas no joelho, na oração e na consagração. Aquele centurião, ele tinha muitas pessoas ao seu serviço, mas nenhuma delas poderia trazer a cura que aquele funcionário dele precisava. Talvez nós estamos rodeados de pessoas que nos amam, que nos querem bem, pessoas de posses financeiramente, mas existe coisa em nossas vidas que o dinheiro não pode fazer, que a amizade não pode fazer, que o amor não pode fazer. Existem situações que é somente o Senhor, e nós precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor. Nós precisamos reconhecer que dependemos desse Deus, desse Senhor, desse Salvador. Qual é o segundo ponto, missionária? Reconhecer a autoridade de Jesus. Mateus 8, 7 e 9. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Ou eu irei e ele será curado, eu o curarei. Versículo 8. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de te receber no meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faz isso, e ele faz. Aquele homem, ele reconhecia que mesmo ele sendo um centurião, um homem que tinha pelo menos 6 soldados à sua disposição, ele reconheceu que a sua autoridade não tinha poder para curar o seu criado. Existem coisas em nossas vidas que mesmo nós sendo os pais dos nossos filhos, nós não temos poder para fazer nada sobre a vida deles. Nós podemos orar, interceder, educar, ensinar, mas só o Espírito Santo pode convencer os nossos filhos do pecado, abrir os olhos e dizer: isto é errado. Então nós temos a necessidade de fazer, temos, mas existem situações que você não pode dar jeito, existem coisas que você não pode resolver. Nós precisamos reconhecer que Jesus tem o poder,
A Bíblia diz em Lucas 1,37 que para o Senhor nada é impossível. Talvez certas situações, certas batalhas ainda não foram vencidas dentro da nossa casa, porque nós achamos que a solução está na gritaria, que a solução está na pancadaria, que a solução está em ficar sem conversar. Nós achamos que vamos resolver do nosso jeito, mas existem coisas que é somente o Senhor. Aquele homem dava ordem para qualquer soldado. Ele disse: vai, ele vai, vem, ele vem, faz, ele faz. Mas existia uma situação que ele olhou e disse: essa eu não posso resolver. E eu já tive uma guerra lá em casa com o Danilo, que conversar não resolveu. Tinha uns muçulmanos aí que estavam tentando levar ele para o lado deles. Presentearam ele com Alcorão, e ele estava lendo esse Alcorão dentro de casa, e eu não sabia. Mas o Espírito Santo falou comigo. O Danilo estava meio estranho. O Senhor disse: vai vasculhar o quarto do Danilo. Que eu fui orar, digo: Senhor, meu filho não é assim, está alguma coisa de errado. O Senhor disse: vai vasculhar o quarto dele. E eu sou daquela mãe 007 que eu olho mesmo, gente. É a privacidade do meu filho. Lá em casa não tem isso. Enquanto nós formos os pais, estiverem sob a nossa autoridade, nós temos que olhar e averiguar tudo. Porque eu sei o que acontece dentro da minha casa, mas eu não sei o que acontece da porta para fora. E quando eu fui averiguar, eu encontrei aquele livro. Estava marcada a página aonde ele já estava lendo. Estava marcando exatamente quais os sinais que ele tinha que fazer. Eu achei aquele livro, eu fiquei da cor da parede. Olha que eu sou escurinha. Gelei da cabeça aos pés. Chamei ele para conversar. Foi uma conversa difícil. Ele estava bem queixudo, a cabeça estava bem virada. Eu falei para ele: eu vou jogar esse livro fora. Ele disse: não joga não, mamãe, eu vou devolver para o dono então. Não joga fora não. Por respeito a ele, não joga fora não. Eu digo: tudo bem, então devolva. Passou-se uns dias, o Danilo na mesma situação, mais ou menos uma semana. Eu digo: Senhor, mas não é possível. Fui lá novamente remexer nas coisas do Danilo. Ele tinha escondido, mais bem escondido do que a primeira vez. Mas não sei vocês, mas na minha casa não tem segredo. Eu conheço ela de cabo a rabo. E quando eu achei aquilo, eu digo: Senhor, o que eu faço com essa situação? Eu já tinha orado, eu já tinha conversado, eu já tinha berrado, mas a situação não mudava. O Senhor me deu estratégia. Enrola, joga no saco de lixo, não precisa nem saber. Eu joguei fora, abri portas e janela, orei dentro daquela casa como nunca tinha orado antes sobre a vida do meu filho. Ele nunca mais nem sentiu falta, não perguntou e voltou a ser o filho que ele era antes. Conversar não resolveu, gritar não resolveu, me alterar não resolveu. Eu digo: Senhor, o que eu faço? Deus me deu direcionamento. Então existem coisas que mesmo com a nossa sabedoria de pai e mãe, nós não podemos resolver. Existem situações que nós sozinhos não temos como resolver. Nós temos que reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas. E o mais importante, Ele está sempre disponível para nos ajudar. Seja qual for a situação que você está passando, deixa eu te dizer algo: Jesus está presente aqui, o Senhor está aqui. Independente da autoridade que você tem, aquilo que você não pode fazer, Ele disse: eu farei. Quando o centurião disse: vai lá em casa, Ele disse: não, Senhor, você não precisa ir em casa. Basta uma palavra tua e ele será curado. Existem situações que nós precisamos orar e jejuar muito tempo para que o milagre aconteça. Mas existem outras que o Senhor libera uma palavra e a nossa história, ela é mudada. A nossa história é transformada. A nossa família é transformada. Nós só precisamos buscar essa resposta no Senhor. Nós só precisamos nos sacrificar, reconhecer quem é o Senhor, porque o poder está em suas mãos. E quando eu olho para essa situação e vejo que Jesus, Ele tem a solução. E quando nós olhamos quem é Jesus,
Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. É aquele que escolheu morrer no meu e no teu lugar. O que mais Ele não faria ao nosso favor, gente? O que mais Jesus não faria? O que será que nós poderíamos colocar diante dele e dizer: não, isso é difícil demais, não, isso eu não estou pronto para poder fazer? Não existe nada que o Senhor olhe para você e disse: olha, essa guerra eu não vou ajudar você a vencer. As batalhas estão aí, mas Jesus está aí para nos garantir a vitória. O terceiro ponto: supere as expectativas de Jesus. Quando a gente pensa assim, é tão difícil superar a expectativa de Jesus, né? Mateus 8:10. Ao ouvir isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Às vezes nós colocamos situações diante do Senhor, já declarando a vitória, já tomando o posto da vitória, que eu penso que Jesus fala assim: realmente, minha filha, a tua fé está grande. Realmente, essa aí me superou. Mas aquele centurião vira para Jesus e fala: Senhor, somente uma palavra que o Senhor disser, eu sei que o meu servo lá em casa vai ser curado. Então aquele homem, ele poderia vir ali buscar a Jesus e se contentar somente se Jesus fosse até a casa dele. Mas ele disse: não, Senhor, se o Senhor disser uma palavra, somente uma, eu sei que lá em casa o meu servo, ele vai ser curado. E muitas vezes nós estamos aqui buscando uma resposta do Senhor: Deus, prepara isso para mim, faz isso, faz aquilo. Mas todas as coisas já foram preparadas. Todas as coisas já foram preparadas. Aquilo que você talvez busca um milagre hoje, lá na frente a vitória já é tua. Basta você crer e dizer: Senhor, eu tomo posse daquilo que é meu. É que muitas vezes nós queremos ver o pregador suar, pular, dar cambalhota e dizer: eis que te digo, o Senhor está fazendo. Não, o Senhor disse: todas as coisas já foram feitas. Então aquilo que você busca já está preparado. O que você tem que fazer? Persistir, não desistir, andar em fidelidade com o Senhor. Porque uma palavra que Deus disser a teu favor, a teu respeito, toda a tua história será mudada. E eu quero nessa noite declarar sobre a sua vida essa palavra do Senhor. Eu não sei qual o milagre que você necessita, que a tua casa necessita. Se é libertação, se é cura, se é restauração, eu não sei. Mas eu quero declarar na autoridade, que é no nome de Jesus, que o Senhor já fez tudo o que você necessita. Eu quero declarar em nome de Jesus que você irá viver todos os sonhos, os planos e os propósitos que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua família, em o nome de Jesus. Porque tudo já está preparado. E Jesus falou para ele assim: olha, meu filho, nem em Israel eu vi tamanha fé. Nem no meio do meu povo, nem no meio dos meus, daqueles que me seguem, eu vi tamanha fé. Quero te impulsionar nessa noite. Seja você a pessoa que vai tirar espanteis do Senhor. Não sei se essa palavra diz espanteis, que vai deixar o Senhor assim de boca aberta. Nossa, que fé. Que você seja nessa noite essa pessoa que surpreende Jesus, em dizendo: Senhor, a situação parece impossível, a batalha parece perdida, mas eu creio em teu nome que eu já tomei posse dela, que ela já é vencida. Eu hoje tenho essa ousadia para dizer diante do Senhor: Pai, aquela situação eu já tomei posse em nome de Jesus, porque todas as coisas já foram feitas. Efésios capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais
do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, quem atua em nós. Aquele que tem poder para fazer infinitamente mais. Não é o básico, não é o médio, pastor Josimar. Não é aquela coisinha pequena que nós pensamos, não. Aquele que tem poder de fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Esse Deus é o Deus que você serve. Qual a situação que você acha que não dá para resolver? Qual é a medida que você está colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, até aqui eu não consigo. Será que o Senhor consegue? Aquilo que você pensa e imagina, o Senhor tem poder para fazer além, mais, acima. A batalha que talvez nós enfrentamos hoje, amanhã ela será testemunho para que outras pessoas sejam alcançadas. As guerras que nós enfrentamos hoje, será testemunho para alcançar outras vidas. Porque você pode ter certeza que as guerras, elas não estão aqui para nos destruir, mas para nos aproximar do Senhor. As batalhas não veio aqui para poder nos colocar no chão, mas nos colocarmos mais próximo de Deus. Porque crente, quando está tudo bem, normalmente ele é mais folgadinho. Quando o Senhor arrocha o cinto, ele acha o caminho da igreja em 2 tempos. Então que nessa noite você possa sair daqui convicto daquilo que Deus já preparou para a sua vida. Que a sua fé saia daqui hoje fortalecida no Senhor. Que você hoje possa ter identificado quais são as brechas, qual é a dificuldade, onde está a dificuldade que você tem enfrentado, de onde ela tem vindo. Mas que você possa já ter certeza que o Senhor já te fez vencer todas elas. Romanos 16, 20 diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Satanás, ele vai brincar até o ponto que o Senhor deixar. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então creia, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E amanhã você vai dizer como Josué 24:15: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Talvez a sua casa inteira ainda não serve ao Senhor, mas eu gostaria que você falasse pelo ato de fé: eu e a minha casa servimos ao Senhor pela fé. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu creio nessa palavra. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela sua vida nessa noite. Mas antes de orar, eu gostaria de saber se tem alguém que nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Aleluia. Ou se reconciliar com o Senhor. Dizer: irmão, na minha vida inteira está uma porta aberta para que Satanás jogue batalhas dentro da minha casa. Talvez, irmã, a minha vida não está no altar como deveria. Eu gostaria de fechar a brecha nessa noite. Tem alguém que gostaria de voltar para Jesus? Tem alguém que gostaria de confessar a Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que nessa noite quer dizer: olha, eu tenho guerras que eu reconheço que eu não consigo vencer sozinho. Existem batalhas na minha vida que eu reconheço que eu necessito de Jesus. Se tiver alguém vir aqui à frente, nós gostaríamos de orar pela sua vida. Gostaríamos de contar com você como nosso irmão, nossa irmã em Cristo Jesus. Aleluia. É para a glória do teu nome, Senhor. É para a glorificação do teu nome, Jesus. É para a glória do teu nome, Senhor. É para a glória do teu nome, Jesus. É para a adoração do teu nome, Jesus. É para louvor do teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Grandioso, poderoso. E eu gostaria de convidar também outras pessoas neste momento. Talvez ouvindo essa ministração você conseguiu identificar que dentro da sua casa você está vivendo uma guerra espiritual e que você precisa de ajuda, que você precisa de uma oração. Que você olha e diz: missionária, eu ouvindo essa palavra, eu me entendi que estou passando pelo processo, estou passando na batalha, eu e a minha casa.
Estamos em uma batalha espiritual e eu preciso de ajuda. Eu gostaria de orar pela sua casa, orar pela sua vida. Talvez você olhe e diz: missionária, meus filhos estão dando muito trabalho e eu não entendo o que está acontecendo. Meu relacionamento, meu casamento não está bem, missionária. Está havendo muita briga dentro de casa. Estamos discutindo muito. Eu quero orar pela sua família nessa noite. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero interceder pelo seu casamento, pelos seus filhos. Eu quero interceder pelos seus pais. Talvez os seus pais ainda não são cristãos. E a guerra espiritual para que eles venham à igreja é difícil. Então vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero interceder pelos seus filhos que talvez não estão na igreja como você. Eu quero interceder pelos seus pais que talvez não estão te servindo ao Senhor. Oh, aleluia! Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu sei que existem pessoas que o coração está ardendo aí no canto. Pessoas que o coração está ardendo, que quer vir aqui à frente, está com vergonha. Eu quero jogar por terra em nome de Jesus toda timidez. Eu quero jogar por terra em nome de Jesus toda cadeia. Tudo que tenta prender as pessoas no seu lugar, eu decreto destruído essas correntes, essas algemas da autoridade que é no nome de Jesus. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Venha buscar reforço do Senhor. Venha buscar ajuda em Jesus. Em nome de Jesus, você e a sua casa são mais do que vencedores, porque quem garante a tua vitória é o Senhor. Quem garante a tua vitória é o Senhor. Quem garante o teu socorro é o Senhor. Venha, pode vir, traga seus filhos, traga os seus pais, traga sua esposa, traga o seu marido, eu não sei. Nós queremos orar pela sua família. Nós queremos interceder pela sua casa. A sua casa, a sua família é um projeto do Senhor que já deu certo. A sua família é um projeto de Deus que já deu certo. Os seus filhos não são para perdição. Os seus filhos são para a glória do Senhor. O seu casamento não foi um erro. O seu casamento é um projeto de Deus. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo! Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero interceder por essas pessoas que vieram aqui à frente, Jesus. Eu quero interceder por essas famílias aqui representadas, Senhor. Deus, eu quero interceder pelos teus servos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre eles, ó Deus, a cura do Senhor. Eu quero declarar sobre eles a cura do Senhor, ó Pai. Eu quero declarar em teu nome, Jesus, a cura na alma, a cura das emoções, a cura, Senhor Deus, dos sentimentos. Deus, toda raiz de amargura, eu declaro destruída em nome de Jesus. Todo levante de Satanás contra os filhos, contra os pais, contra os casamentos, eu quero declarar destruída em nome de Jesus.
Jesus, Pai. Eu quero em teu nome abençoar este povo. Eu quero abençoar a tua igreja. Eu quero abençoar os teus filhos, ó Pai. No nome santo de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Se você puder, aplauda o nome do Senhor, crendo e tomando posse da tua vitória, tomando posse daquilo que o Senhor já fez por você e a sua casa, em nome de Jesus.